Área abaixo da função f de x igual a x². Então, a nossa ideia é tentar, novamente, calcular a área abaixo da função. Lembrando que área abaixo para a gente é essa área aqui entre o eixo x e a função, certo? Não é todo. E nesse caso aqui, o que a gente vai fazer é tentar calcular de novo no intervalo de 0 até 1. Então, o nosso problema dessa vez vai ser o seguinte: calcular a área delimitada pela função f de x igual a x² e o eixo x no intervalo 0, 1. Lembrando que quando a gente fala área abaixo da função, a gente sempre está se referindo à área entre a função que a gente quer e o eixo x. É um jeito, digamos assim, mais curto de falar. Mas, em todo caso, a gente está se referindo à área no x desde o 0 até o 1, ou seja, esse intervalo aqui, e eu quero calcular toda essa área aqui. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente fez para f de x igual a x e a gente conseguiu umas formulazinhas bem legal no videozinho anterior. E eu não lembro exatamente como é que a gente fez, tá meio confuso ainda para mim, não lembro muito bem. Bom, o que a gente fez foi tentar aproximar a área por retângulos, ou seja, se eu quisesse fazer dois retângulos, eu pego o intervalo de 0 a 1 e divido em 2. Então, no caso, eu vou ter essa distância que é meio e essa distância que é meio. Se a gente dividisse em 4 partes, a gente teria 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4, certo? Mas vamos dividir em 2, só para a gente lembrar mais ou menos como é que faz. Então, a gente tem esses intervalos. Como é que a gente criava os retângulos? Em cada ponto que a gente marcou aqui, a gente subia, pegava o valor da função, certo? Que seria esse aqui, no caso f de meio, certo? Porque esse ponto aqui é o ponto meio. E o segundo, a gente iria vir aqui em cima, pegaria esse ponto, que no caso é o ponto 1, e calcularia quanto vale o f de 1. E aqui a gente teria, então, dois retângulos que a gente calcularia a área. Seria esse retângulo aqui e esse retângulo aqui. Lógico que se a gente colocasse mais retângulos, a nossa área melhora. Se a gente colocasse aqui o 1/4, né, dividisse em 4 intervalos, a gente teria a seguinte situação. A gente teria um primeiro intervalo aqui, que seria f de 1/4, a altura desse retângulo aqui. Nesse segundo quarto aqui, esse ponto aqui, ele é 2/4, certo? Então, a gente usaria a imagem dele aqui, f de 2/4. Aí, para o terceiro, a gente sobe, encosta na função, marca aqui e vê aonde que esse ponto aqui iria estar. Ele iria estar no f de 3/4. Por que 3/4? Porque eu estou pegando 1, 2, 3/4. Esse ponto aqui é a mesma coisa que 3/4. Então, eu já teria calculado essas três áreas. E para a última, de novo, eu teria o f de 1 ou ainda o f de 4/4. Por que 4/4? Porque eu estaria pegando 1, 2, 3, 4/4. Esse ponto aqui é 4/4. E assim, a gente poderia fazer com quantos retângulos a gente quisesse. Aí, depois disso, a gente acabou vendo que a nossa área, então, dependeria de quantos retângulos a gente tivesse. E como é que ia ser essa fórmula? Ela seria, todo mundo tinha base 1 sobre n, então 4 eu teria base 1/4, e a altura, então, ela era dada da seguinte maneira: f de i sobre n. Por que esse i sobre n? Simplesmente porque o nosso i ia de 1 até n, ó. 1, 2, 3, 4. Que esses caras aqui são as alturas. Então, a gente tinha essa fórmula aqui para a gente conseguir calcular a área através de n retângulos. Então, se a gente usasse n igual a 1, seria um retângulo só, o retângulo grandão aqui. N igual a 4, a gente teria exatamente a área dessa parte que eu rabisquei. E assim por diante, a gente poderia ter a área que a gente quisesse.
Logicamente que quando a gente fez isso no outro vídeo, a gente parou aqui e o que a gente fez adiante foi tudo pensando na nossa função, que era f de x igual a x. Então, a partir de agora, a gente tem que pensar na função f de x quadrado, que é a função que a gente tem. Então, como é que eu posso reescrever essa função pensando agora na função que a gente tem? A única coisa que a gente tem para substituir é isso aqui, que é f de i sobre n. Então, vamos analisar aqui quanto é f de i sobre n. A nossa função é x quadrado. Então, vai ser i sobre n, que é o nosso x, que representa aqui o nosso x, vai ser i sobre n ao quadrado, que é i ao quadrado, n ao quadrado. Então, uma vez que a gente tem isso, a gente pode reescrever a fórmula que vai ficar assim. A n vai ser igual a 1 sobre n, que era a base, que era todo mundo a mesma base, vezes o somatório. O somatório vinha porque a gente colocou todas as bases em evidência. E aqui, em vez de escrever isso daqui, a gente pode escrever i ao quadrado sobre n ao quadrado. Aí vem aquela velha história de que esse n ao quadrado aqui de baixo, ele vai estar em todas as contas. Para quem não lembra o que significa isso, a gente vai variando o i até chegar em n. Por exemplo, se a gente tivesse a somatória de i de 1 até 4, de i ao quadrado sobre 4 ao quadrado, no caso, estou substituindo n por 4, eu teria 1 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. A gente pega o i e vai variando ele desde 1 até o número que aparecia aqui em cima. No caso, se a gente tem n, então a gente vai até o valor n. A gente teria lá n menos 1 ao quadrado sobre n ao quadrado, mais n ao quadrado sobre n ao quadrado. Quantos termos eu tenho aqui? Bom, a gente tem n termos, depende de quanto vale o nosso n. E reparem que todo mundo tem o mesmo valor ao quadrado. Opa, aqui seria tudo n, né? n quadrado, n quadrado, n quadrado. Não, mais 4. Mas voltando para o nosso exemplo 4, essa parte aqui já estaria aqui no meio. Esse aqui seria o n sobre n. Repara que todo mundo tem esse 16 aqui em comum. Eu poderia escrever 4 ao quadrado e fazer a soma só desses termos de cima, certo? Eu poderia fazer a soma só desses termos aqui de cima. Então, eu teria 1 sobre 4 ao quadrado, somatório, i de 1 até o número 4, de i ao quadrado. Ou seja, esse cara aqui a gente pode empurrar para fora, o mesmo vai acontecer para esse n. Então, como é que vai ficar aqui a função quando eu jogar esse cara aqui para fora? Esse n quadrado vai multiplicar com esse n, então eu vou ter 1 sobre n ao cubo, vezes a somatória de i de 1 até n de i quadrado. E aí, que a gente vai ter que tirar um valor da cartola. Por que tirar o valor da cartola? Esse cara aqui, a gente não conhece o resultado, mas existe uma fórmula que soma os quadrados dos n primeiros números. Isso aqui é 1 quadrado mais 2 quadrado mais 3 quadrado mais n ao quadrado. Assim como existe uma fórmula para a soma dos n primeiros números, também existe uma fórmula para a soma dos quadrados dos primeiros números. Esse tipo de coisa vocês acabam vendo em cálculo 3, então esse assunto aborda lá para frente. Mas em todo caso, isso daqui ele vale para a gente assim. N, que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1 sobre 6. Tem como provar essa fórmula, tá? Mas eu acho que não cabe aqui a gente gastar um tempo fazendo isso. Então, o que eu vou fazer agora é substituir esse símbolo de somatório aqui por essa informação que a gente tem. Como é que vai ficar, então? Vai ficar assim. A na n é 1 sobre n ao cubo, vezes n mais 1, 2n mais 1, sobre 6.
Primeira coisa que eu posso fazer é simplificar esse n com esse n e depois, agora, fazer os produtinhos para deixar uma fórmula aberta. Como é que vai ficar? Fica desse jeito. Então, com essa fórmula aqui, o que eu consigo com essa fórmula? O que é essa fórmula? Essa fórmula é um jeito da gente encontrar uma área aproximada para a nossa função. No nosso caso aqui, eu rabisquei bastante que tem 1/4. Então, se eu fizesse a fórmula 1/4 mais f de 1/4 mais 1/4 vezes o f de 2/4, todas as alturas, calcular todas elas, vai ser a mesma coisa que eu usar direto essa fórmula aqui, que vai dar bem menos trabalho, eu só preciso substituir ela por 4. Então, em vez de escrever 1/4 vezes f de 1/4, mais 1/4 vezes f de 2/4, mais 1/4 vezes f de 3/4, mais 1/4 vezes f de 4/4, eu só preciso colocar o 4 nessa conta aqui. Reparem que aqui eu teria que multiplicar um monte de coisa, fazer um monte de fração, e aqui o resultado vai sair bem mais rápido. Então, para isso que serve esse cara aqui. Além de que esse aqui serve para qualquer n que a gente queira. Então, é um jeito mais fácil da gente conseguir calcular esta área aqui. Só a área que a gente quer. Logicamente que ela vai ficar cheia de pontinhas para fora, e essas pontinhas a gente vai querer tirar. A gente vai querer, de fato, só essa área aqui e não com aquelas sobrinhas que a gente tem ali para calcular a área. Então, como é que a gente faz isso? A nossa ideia é fazer com que apareça tantos retângulos que eles pareçam ser linhas aqui, que eles pareçam ser um monte de linhas uma do lado da outra. Ou seja, que o intervalo aqui, ele seja muito, muito pequeno. Para esse intervalo aqui ser muito, muito pequeno, o nosso n, ele tem que ser muito, muito grande, certo? E como eu faço esse n ser muito, muito grande, o correto é calcular limite mandando ele para infinito. Porque quanto maior for ele, menor vai ser os intervalinhos, que são do tipo 1 sobre n. Então, se o n é muito grande, a nossa ideia é mandar esse nzinho aqui, essa parte aqui, a base, sendo basicamente 0. Então, vamos calcular a área de verdade da função x² definida no intervalo 0, 1. Então, a área exata é assim. A área vai ser o limite, quando o n tende a infinito, de an. E no nosso caso, o nosso an é 2n² mais 3n mais 1, dividido por 6n ao quadrado. Para quem não lembra como calcula esse limite, como a gente está indo para infinito, o que conta são os maiores expoentes. Então, esses caras aqui, eles não nos interessam, porque o nosso limite tende a infinito. Em outras palavras, para a gente calcular este limite, é a mesma coisa que calcular esse limite aqui, que por sua vez é muito tranquilo de resolver, porque na verdade ele é uma constante, n², o que nos dá 2 sobre 6, ou ainda 1/3. Então, o que a gente conclui disso é que a área abaixo do gráfico desse aqui, lembrando que quando a gente fala abaixo do gráfico é até o eixo x, certo? Vai ser 1/3. Então, reparem que essa nossa questão aqui, isso daqui para encontrar áreas é realmente muito bom, é muito simples e vai nos ajudar bastante. E ainda lembrando que quando a gente aplica o limite, que a gente vem para esse tipo de fórmula, o que acontece? Isso daqui, para a gente, daqui a pouco, vai dizer que a área vai ser uma integral da nossa função, certo? Então, no fundo, o que vai estar por trás das integrais é exatamente esse cara. Ou ainda, não só a questão de área. O que a gente vai ter é que quando a gente tem o limite de uma somatória, isso aqui tende a virar uma integral. Então, integral nada mais é do que somas infinitas, certo? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse conceito de que é integral. Uma coisa interessante é que o que a gente fez para calcular a área aqui, nesse caso, ele só serve, enquanto isso, para funções que sejam positivas. Ou seja, o que é uma função positiva? São funções que estão só acima
do eixo X, eu não tenho nada com imagens negativas. Mais para frente também a gente vai rever a questão de calcular áreas e a gente vai poder fazer área de funções, por exemplo, assim, desde essa parte aqui até essa partezinha aqui, e a gente não vai se preocupar com a parte de negativo, a gente vai conseguir fazer esse tipo de situação. Mas isso vai ser mais para frente. Enquanto isso, tem alguns exercícios para vocês fazerem, para ver se ficou bem entendido essa parte de áreas através de aproximações.